Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui a nossa avaliação, né, do uso de notas fiscais em pesquisas agropecuárias, iremos trazer agora um caso concreto, né, onde a gente já utiliza esse banco de dados, que eu vou trazer o caso da PEVs, né, que a gente, inclusive, utiliza com inteligência artificial, no caso, usando aqui o Studio IA do Google, né, que é uma ferramenta aberta, uma ferramenta gratuita e muito útil para que nós possamos utilizar dentro das pesquisas agropecuárias. No curso de nós já fizemos diversas ações, uma delas é no LSPA, em que nós comparamos períodos de determinadas culturas. A gente sabe da limitação do nosso sistema PCA Coagro, que ele se compara mês atual com mês anterior. A gente fez um aplicativo em que a gente coloca os dois espelhos do banco e ele faz a comparabilidade para nós em períodos. Bom, isso a gente pode estar apresentando em uma próxima oportunidade. Aqui a gente vai, então, trabalhar diretamente com a PEVs. Eu vou abrir aqui, então, um programa, né, que nós utilizamos. Fazer tudo aqui com vocês ao vivo, a avaliação desses dados, como se nós estivéssemos é, fazendo aqui o nosso trabalho no IBGE. Então, eu vou abrir aqui o classificador de mapa, que foi o nome que nós demos aqui para o aplicativo dentro do IA Studio, e ele vai abrir. Bem, para quem já conhece, né, a aplicação de Vibe, hoje com a inteligência artificial a gente não necessariamente precisa saber aprender programar, né, como um Python, como um HTML, como um CC+, né? Então, a grande sacada da Vibe Code é que você manda um comando aqui para eles, né, e a próprio programa já te entrega uma aplicação daquilo que você gostaria. Então, aqui nós já temos, né, uma interface do que nós fazemos como fosse o nosso programa. E aqui agora sim eu vou carregar os nossos bancos de dados. Eu encontrar ele aqui. É, dentro dessa aplicação eu vou carregar os dois trimestres de uma vez, tá? Então aqui ó, tem janeiro a junho de 2024. Aqui eu inseri, né, o primeiro, adicionar mais a outra planilha, que é o de julho e dezembro de 2024. Pronto, adicionei as duas planilhas, agora eu já vou pedir para ele rodar a análise, né? Clicando aqui em iniciar análise, as informações dessas duas planilhas e vai me trazer aqui então um gráfico com a distribuição de categorias, né? Então, ele analisou as duas planilhas, os dois arquivos, né? No total deu 94.912 linhas, bastante grande, né? E aqui nós temos a distribuição dentro dessas linhas, o que ele destacou para mim, para alguns produtos que eu gostaria que ele destacasse. Inicialmente, né? Então, inicialmente, 4.646 linhas corresponde a carvão, né? Desse total aqui, 5%, 2,2% seria lenha, 8% eucalipto, 7,4% eucalipto, 5,6% pinos, então tem uma quantidade grande aqui de pinos também, né? Outras madeiras, ele 0,4% do total, e o restante, né, 72%, ou seja, 30% corresponde a esse destaque e os outros 70% a outros produtos
E a gente colocou aqui como restante analisar, porque pode ter produtos aqui destacados que não estão necessariamente com as palavras-chave. Aí ele me traz um gráfico, né? A maior palavra-chave encontrada aqui foi eucalipto. E agora a gente vai baixar um relatório geral, né? Para vocês verificarem como que. Deixa eu até apagar aqui, eu vou usar essa mesma pasta. Salvar. E vamos abrir ele aqui para vocês verem como que é esse. Então aqui, né, ó, nós temos o relatório. Lembra que na primeira aula eu falei que eu colocava uma coluna de número, né, justamente para que eu saber qual a referência daquela nota no banco original. Ele traz o período, o município, né, o NCM, a unidade, se está em pacote, né, se está em unidade, se está em tonelada, a quantidade e o valor. Aí ele já me fala as avaliações aqui, né? Então, observe que tudo aqui, ó, né, dentro do nome do produto, nós temos carvão em carvão. Tudo aqui que está em lenha, que tem lenha ou algo similar, ele separou aqui para mim na planilha lenha. Eucalipto, né? Ele separou em eucalipto. Então, olha só, né? Então, o que que nós temos aqui, né? Nós temos briquete de eucalipto, aproveitamento de eucalipto, lógico, eucalipto. Tudo isso aqui nós iremos avaliar, né? Para ver se corresponde à madeira produzida no estado, pode ser madeira originada de outro estado. O pinos também, que nós temos produção de pinos aqui no estado, nós avaliamos aqui também. Né? Então, tudo que tem pinos, né? Então, veja, casca de pinos, né? Casca de pinos é a nossa pesquisa, né? Mas ele traz beiral de pinos. E aí a gente vai fazer um refinamento desses dados. Madeiras, né? Então, ele também faz aqui, ó, tudo que é madeira, né? Olha só, você tem madeira chapa com. Aí você tem o angico, né? Aí nas madeiras eles colocam, eu pedi para ele colocar também, identificar através artificial, né? O que que é madeira, e ele já traz aqui para mim, ó, né? Aroeira Ibraúna, né? Veja que tem essa palavra-chave madeira nessa nota fiscal. Nesse caso aqui até tem, né? Mas vocês vão verificar que alguns casos vai ter, né? E a inteligência artificial vai entender que aquilo é uma possibilidade de ser madeira. Então, cabe a nós aqui fazer um refinamento. E aqui nós temos o restante dos dados, né, que são o resto a analisar. Ele separou aqui em planilhas para mim, deixa eu dar uma olhada aqui, de 9.999 linhas, já que o Excel ele tem essa limitação de quando a gente vai utilizar, ele tem uma limitação de analisar até 10 mil linhas quando a gente utiliza os filtros, para a gente poder agrupar por municípios. Então, fez essa divisão de planilha aqui, a gente vai avaliar todas essas uh, é, restante aqui, tá? Mas, observe vocês, né? Como que a gente vai fazer esse refinamento? A não é utilizando este relatório. Para a gente fazer esse refinamento, a gente vai fazer pela lista de produtos. Então, eu vou pedir a lista de produtos, resumo de produtos, e vamos abrir ele aqui. Resumo de produtos, a gente vai
verificar aquilo que é carvão, aquilo que é lenha, aquilo que é eucalipto e o restante. Então, esse daqui é a lista de produtos. Então, aqui ele me traz carvão, me traz o que é lenha, o que é o eucalipto. Ele agrupa as notas fiscais por ocorrências. Então, por exemplo, o carvão vegetal industrial, dentro do banco de dados, apareceu em 100 notas fiscais. Né? O de uso doméstico, em 121 notas fiscais, somando o valor total. Então, basicamente, a gente vai usar, primeiramente, o resumo dos produtos para poder. Tá joia? Eu vou salvar aqui, vamos iniciar pelo carvão. Dentro do nosso, ah, nosso programa, nós fizemos aqui uma lista específicas por carvão, porque nós avaliamos o carvão de duas formas. Um, que é o uso doméstico, e outro, industrial. Porque existe aplicações diferentes e preços diferentes. Então, normalmente, o carvão de uso industrial comercializado a granel, ele é bem mais barato do que o carvão doméstico, né, que é normalmente utilizado em churrasco, em pizzarias, né, e outras utilidades. E aí a gente eu peço ali carvão detalhado, e a própria IA já me traz esse carvão detalhado, e a gente inicia pelo carvão. A gente vai precisar um pouquinho mais de habilidade para poder trabalhar. Então, dentro do que era carvão, dessa primeira lista aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Uh, Desse resumo de produtos aqui, nós temos aqui o resumo de carvão. Então, esse resumo aqui de carvão vai detalhar para mim agora o que é carvão de coco, né? Que é o carvão utilizado em narguilé. E aí a gente já esse carvão, porque ele não entra na PEVs. Carvão nativo. Então, ele busca identificar carvão nativo e esse cruzamento aqui, esse volume, depois a gente faz um cruzamento com os dados do DOF, do IBAMA, para verificar se bate, né? Então, né, nós tivemos aqui uma empresa que classificou o carvão dela como carvão nativo e a gente precisa verificar se é nativo ou não, né? Mas aqui ó, são dois, né, no total de notas, e a gente vai verificar isso daí posteriormente. Aqui então nós temos o carvão industrial, já identifica aquilo que é industrial, né? E aí o que a gente faz aqui? A gente taca o volume, né? Eu vou colocar um filtro do maior para o menor. Então aqui ó, você tem um carvão a granel, né? 48 ocorrências, quase 130 milhões. E depois vem o carvão de uso industrial, com 151 ocorrências e 5 milhões, né? É, também, ó, vocês observam que só muda o hífen aqui, ó. O hífen 1 é afastado, outro é junto, né? Mas provavelmente esses dois aqui se tratam. Se a gente pegar aqui, ó, praticamente todos eles, esses dois aqui, esses três aqui se tratam do mesmo produto, né? Aí aqui, ó, você já tem a definição dele não em metro cúbico, mas em tonelada, né? Carvão industrial, mas não em metro cúbico, em tonelada. Aqui você já tem outros também, né?
E aqui, olha só que interessante, nós temos as notas complementares. Então, essas notas complementares, né, em valor, elas vão estar complementando essas outras notas aqui, né? Esse total de notas aqui que foram lançadas, tá bom? Então, por exemplo, se você tem uma nota de carvão de uso industrial aqui que só foi lançado R$ 50, 1 metro cúbico, R$ 50. Aí parece, se não vê que ele é uma nota complementar, né, complemento de quantidade, a gente não sabe, a gente acha que ela foi lançada erroneamente, mas não, ela está se referindo a uma dessas aqui. E aqui nós temos os outros carvões, né, que a gente considera como carvão doméstico. Então, a gente trabalha aqui dentro dessa planilha. Eu vou filtrar. E nós vamos agora verificar a separação, né? Eu sempre gosto de deixar aqui do maior para o menor, porque você coloca aquilo que é mais relevante. Bom, outros. Pode ser que aqui tenha carvão industrial também. E eu pela unidade de medida, eu já identifico o industrial. Então, o carvão doméstico, normalmente, ele vai estar em sacos ou unidades, né? E o carvão industrial, ele vai estar em metros cúbicos, né? Em MDC, em toneladas, metros. Então, todo esse carvão aqui, ó, eu já considero ele como industrial. Então, eu já vou para cá, ó. Eu vou recortar aqui. Nós vamos colocar aqui como carvão industrial. Então, esse trabalho aqui, a IA ela não consegue fazer por enquanto, né? Mas posteriormente a gente vai treinar a nossa IA para fazer isso também. Aqui, ó, aqui eu tenho carvão de uso doméstico, operação interestadual, está em metro cúbico. Então, esse carvão também aqui, ó, de uso doméstico, uma operação interestadual, que está em metro, eu posso considerar ele também como carvão industrial, já que nós estamos falando aqui de carvão vegetal, né, que vai estar em sacos. Então, veja, ó, esse carvão aqui ele está em unidade, né, ó, 5 quilos. Então, esse aqui eu já considero plástico. Então, todos esses carvões aqui, ó, a AFR sólido, né, esse aqui é para produção ferro-gusa, e esse aqui também, então todos eles eu já vou colocar ali na lista dos carvões industriais. Vamos continuar dando uma avaliada aqui. Bom, esse carvão que está específico em quilos, eu vou deixar ele, mas eu estou vendo aqui que tem outros aqui também que provavelmente deve ser de uso industrial. Ó, aqui nós temos dois carvões domésticos aqui nessa linha. Um nós temos em metro cúbico e outro em quilos. Desceu aqui, só um minuto. Aqui, né? Ó, um nós temos em metro cúbico, nós temos em quilos. Então, esse de quilos eu vou deixar, né? E eu vou retirar os outros que vai ser carvão industrial. Então, essa avaliação ainda precisa, né, depois que passa pela inteligência artificial, ainda precisa ser esse que eu gostaria de colocar para vocês. Aqui nós temos outro carvão em metro cúbico. Eu vou tirar ele daqui.
eu vou deixando só o carvão em pacote desse outro lado aqui. Aqui, ó, já começamos a ter carvão para churrasco, resíduo de carvão vegetal. Eu posso trazer aqui para o industrial. Bom, e aqui já nos parece, né, que já entra todo o uso de carvão doméstico. Eu tenho mais aqui um carvão em metro cúbico. Vou cortar, eu vou colocar ele aqui, excluir. E aqui, ó, tem um carvão vegetal de florestas nativas. Vocês lembram que essa lista de nativo? Então, eu vou retirar ela daqui e vou colocar ela aqui na lista de nativos. E vamos excluir. Linha. Muito bem. Então, agora a gente vai dar mais, vai continuar verificando, né? O que pode ser industrial, né? Aqui, ó, nós temos esse daqui que pode ser industrial. Ah, e aqui já temos carvão vegetal de uso doméstico, carvão vegetal de uso doméstico, carvão vegetal. Nós temos complemento de nota, né? Então a gente vai deixar aqui. Carvão vegetal de unidade, metro cúbico. Bom, a partir de R$ 100.000, né, a gente já deixa, a gente já considera como outros, né? Ainda que possa ter um ou outro aqui, um carvão industrial, mas aí, como o volume é pequeno, ele começa a perder importância, né, dentro do nosso volume. Então, como a gente está fazendo uma estimativa, é, então acho que já não convém mais você ficar buscando, né? Afinal, você tem só de carvão aqui, né? Nós temos praticamente 80 produtos, né? E pode ser que apareça algum outro carvão aqui, que seja, deixa eu dar uma bolsa de carvão, né? Isso aqui não é carvão, tá claro que não é carvão, né? Mas olha só, é um valor irrisório, então ele acaba não atrapalhando nós na estimativa geral, tá bom? Então a nossa primeira lista aqui, ela tá pronta, nossa primeira lista de carvão. Eu vou salvar, ah, eu vou deixar ela aqui, por quê? Porque pode ser que em outros produtos apareça um carvão também. Vamos aqui para o nosso resumo detalhado das unidades, né? Então, a parte de carvão nós já vimos. Aqui nós temos a lenha. Então, vamos classificar aqui também a nossa lenha. Colocar aqui do maior para o menor. Né? Vamos dar uma avaliada do que veio de lenha aqui. Então, lenha vem cavaco, né? Lenha aqui, outras madeiras. E, no geral, a gente é, toda essa lenha é de eucalipto, a não ser que ela venha
preferida que ela seja. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui nós temos uma linha de pinos, tá? Eu vou destacar ela aqui. E se não vier destacado que seja de pinos, a gente considera toda ela de. Ah, Alex, mas eu tenho aqui, ó, uma linha de angico. Mas dentro do volume, nós não temos produção aqui no estado, né? Então, provavelmente essa linha ela veio de fora. Mas se nós verificarmos dentro do volume total, né, ela é praticamente irrisório, né? Aqui, ó, eu vou até colocar aqui para vocês o que ela corresponde em porcentagem, né? Então, até aqui, né, eu vou calcular o volume aqui. Eu tenho 60 milhões, né? Então, o que corresponde isso daqui, né, em porcentagem? Vai, aqui. Ela corresponde, aqui está em porcentagem, tá? Deixa eu. Olha, ela corresponde a 0,000%. Então, é um valor irrisório, por isso que eu nem tiro. Obviamente, né, que eu já identificando isso daqui, apareça outras, que se somar tudo não vai chegar a 1% do valor de bruto de produção total, tá bom? Vamos destacar aqui então o que é pinos, né? Vou fazer uma busca aqui o que é pinos. Vamos ver aqui se a gente acha. Então, a gente achou aqui, né? Aquela que nós havíamos. O pinos ele pode vir assim também. Deixa eu só tentar localizar a raiz. Ver se tem. Não, então só temos esse pinos mesmo. Eu vou abrir aqui uma nova planilha para me poder destacar esse pinos. Carvão, carvão, pinos. Deixa eu retirar ele daqui, cortar. Vamos colar ele aqui. Opa, ele é lenha, né? Deixa eu arrumar aqui. Lenha, pinos. Uma coisa que eu lembrei agora é que pode ter também algum carvão de pinos, né? Então eu vou dar uma buscada aqui também para ver se a gente acha alguma coisa de carvão de pinos. Vamos para a planilha, nossa primeira planilha, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa de pinos aqui. Localizar, localizar. Ó, nós não temos nada de pinos. Pode ser que venha, né? Então, é muito importante que a gente busque aqui. Não tem carvão de pinos identificado. Vou buscar aqui também. Aqui também não tem. Bom, no nativo não tem. E nesse de coco aqui, né? Não tem também. Vamos dar uma olhada aqui no carvão geral. Para ver se tem aqui. Não tem também. Então, realmente não tem carvão de pino, só tinha lenha de pinos. Certo? Vou copiar o cabeçalho aqui. Como é uma ocorrência, nós vamos dar uma avaliada para ver se é em algum município que tem produção de pino, ou se esse pino pode estar sendo importado aí de outro estado.
Eucalipto. Vamos ver o que que nós temos aqui de eucalipto. E aí, eucalipto é bastante utilizado para a gente classificar madeira, né? A madeira que é tratada, a madeira que vira caibro, viga, poste. Então, ele vai ficar dentro do produto madeira de eucalipto. Vamos lá, vamos destacar aqui. Deixa eu fazer o filtro. Classificar do maior para o menor. Então, aqui nós temos o torete, né? Tora, a madeira eucalipto em pé, cavaco, né? Então, olha só, esse eucalipto aqui, ele está em metro cúbico, né? E aqui metro cúbico o volume, a gente vai também abrir para a gente ver se esse eucalipto não está sendo entregue para as empresas de celulose. Por isso que é importante amarrar todas as pontas, né? E aí a gente vai verificar, né? Por esse grande volume aqui, né? Você tem aqui 224 milhões. Provavelmente esses dois eucaliptos aqui, né? Eu acho que até Turete e Tora, eles devem estar sendo utilizados para celulose. A partir daqui de cavaco, né? Cavaco de eucalipto, normalmente a gente considera lenha, tá? Então, eu vou retirar ela daqui e vou jogar lá em lenha, né? Lenha, né? Ressalta-se que nós estamos falando de lenha de eucalipto. Então, vamos lá, vamos excluir. Essa madeira e esse turete aqui, eu vou abrir mais uma janela. Eu vou colocar aqui celulose. A gente já pode tirar daqui. Opa. Então, continuamos aqui o nosso trabalho de refinamento. Madeira e eucalipto em pé. Esse daqui também. E esse restante aqui a gente vai definir se ele é lenha, se ele é carvão ou se ele é madeira mesmo. Aqui, ó, madeira bruta serrada, cavaco de eucalipto. Cavaco de eucalipto, a gente sempre considera lenha. Madeira aparelhada, aparelhada, ponto, cavaco. Vamos retirar daqui e vamos por lenha. Vocês veem que aqui nós temos cavaco, eucalipto, pinos, tá? Mas aí a gente considera sempre eucalipto.
E eu vou naqueles municípios, né? Eu tenho poucos municípios de produção de pinos e verifico depois se isso pode ser lenha de pinos ou não. Mas normalmente é eucalipto. Madeira de eucalipto em pé. Vamos lá, vamos jogar esse daqui lá para celulose. Cavaco de eucalipto. Então, vocês estão vendo que a gente precisa fazer um refinamento. Eucalipto em tora. Ah, vou recortar aqui, vou jogar aqui na celulose. Aqui nós temos cavaco. Vou jogar aqui na nossa lenha. Eucalipto próprio. Cortar. Vou pegar aqui mais cavaco de eucalipto. Bom, aqui eu tenho madeira, embora madeira bruta. E aí, o que que acontece? Agora, a partir dos valores, eu já começo a considerar madeira serrada, tá? Então, eu vou aqui pegar só o que que é cavaco, né? Eu vou fazer aqui, aí aqui eu vou selecionar só o que que é cavaco, cavaco, para poder jogar lá na lenha. Cortar, colocar, tá, selecionar tudo. E vou excluir aqui essas linhas aqui. Peraí, deixa eu voltar para cima aqui. Lá, excluir as linhas em branco aqui. Ó, aqui. E o que que sobrou, né? Ah, tá. Então, nós temos aqui também mais algumas linhas. Na verdade, acho que não tem mais. Parece que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu voltar aqui às operações. Deixa eu ver aqui o que que tá errado.
Alguma coisa aqui não deu certo. Então eu vou manualmente aqui, eu vou buscar aqui o que que é cavaco e eu vou colocando lá. Vamos lá. O que que tem de grande valor, né? Então aqui eu tenho um cavaco, recortar. Então esse é o problema que às vezes a gente quer ganhar aqui algum tempo e não consegue, né? Vou pegar aqui, eu já estou vendo aqui quem é. Esse aqui também é. E cavaco. E esse aqui também é. Não conseguiu cortar. Vamos manualmente. Recortar colar. Recortar. Bom, eu vou até aqui mais ou menos uns 500 mil reais de produtos. Aí depois eu vou desconsiderar o restante, tá? Ah, Paco, vamos lá, vamos colar. Então vamos até mais ou menos aqui, ó, uns 500 mil reais. Vou cortar, vamos lá, vamos descobrir aqui o que que é. Esse resíduo de bióxido, né? Eu vou jogar ele em lenha, cavaco, cavaco. Tá bom, pessoal? Então basicamente é isso, tá? Eu vou esses pós de eucalipto, né? Então aqui nós temos mais um cavaco, ó, 964 mil reais. Vai aqui para lenha, ó, aqui eu já tenho um óleo de eucalipto, né? Que é um outro produto, né? Então esse aqui é, é criar aqui um novo produto, que é o óleo de eucalipto, que a gente divulga, né? Então esse daqui já vai vir cavaco, por aqui na nossa lenha. Aqui tratamento de eucalipto, né? Eucalipto tratado. Então vamos ver aqui, madeira, madeira.
Madeira. Ó, então eu posso trabalhar aqui, vou trabalhar aqui, né? Nós ia trabalhar até 500 mil, vou chegar aqui no, e eu já vou começar a parar, por quê? Porque começa a ficar, os valores começam a ficar irrisórios, tá? Tá. Eu tenho mais um cavaco aqui no valor de 200 mil, vou pegar esse aqui então, e começam a ficar notas pequenas. Recortar, aqui ó, tem mudas de eucalipto, né? Esse aqui eu posso até retirar daqui. Então eu excluo do banco de dados, valor de muda. Eu estou chegando até 175 mil, né? A gente tinha falado de um corte de 500 mil, mas eu acho que até 100 mil, né? Vamos ver aqui se tem mais algum. E até 150 mil tá bom. Deixa aqui, 148 mil. Muito bem. Vou recortar ele. Ok. Então aqui para baixo deve ter mais, né? Desconsiderar devido ao volume. Eu só excluir agora essas linhas, né? Se a gente consegue escolhendo. Bom, pessoal, eu sou meio criterioso nessa questão de filtrar, né? Mas porque a gente não quer perder dados. Prefiro fazer assim de uma forma manual e ter a. Demora um pouquinho mais, né? Mas ter a segurança de que nenhum dado foi ignorado, né, erroneamente. Tem que dar um pouquinho mais de trabalho, né? E com certeza vocês vão ter, para quem entende mais de planeta, deve ter alternativa melhor, que não é o meu caso, né? Então, prefiro fazendo assim, manualmente. Então, é esse aqui, pessoal, ó, né? Então, agora a gente tem a nossa parte de eucalipto de madeira, né? Que é destinada aí para poste, tratado, para serrarias. E esse é o volume, né? Então, o que que eu vou ver se tem alguma coisa em termos de óleo, né? Óleo, aqui, ó. Ah, não. Terreno de peno de óleo de eucalipto. Esse aqui eu não sei o que que é. Deixa eu dar uma buscada aqui. E aí a gente vai aprendendo junto, pessoal. Peno. Terpeno de óleo. Terpeno essenciais aromáticos, né? Pela quantidade aqui, provavelmente isso não é uma produção. É, não é uma produção, né? Ele deve ser uma importação aqui, ó. 11 mil reais, valor de 7 notas. Ver se a gente tem mais alguma coisa aqui de óleo essencial. Poste na faixa aqui do acima de 100 mil. E é assim mesmo que a gente faz, né, no olhômetro.
Bom, pessoal, eu encontrei, né? E aí a gente vai para a próxima aqui. Pinos. O que que nós temos de pinos aqui, né? Nós temos as madeiras de pinos, já que a gente tem floresta de pinos também aqui no estado. E vamos lá, vamos fazer a nossa classificação aqui. Vou colocar aqui do maior para o menor. Flora de pinos, né? Então esse aqui é tábua de pinos, madeirite de pinos. Então o pinos aqui no nosso estado, ele é basicamente ele é como madeira mesmo, né? Então, ele vira madeira. O que pode ter alguma coisa que é a resina de pinos ou goma de pinos, né? Então, deixa eu ver se tem resina. Aqui, ó, resina de pinos, né? Essa resina de pinos, nós temos uma classificação própria para ela também, né? Dentro da nossa ppm. Eu já retiro ela daqui para. Depois nós temos classificação específica para ela, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de pinos. Goma de pinos aqui, ó. Vamos ver. Essas classificações, né? Eu poderia mandar um ofício para ter resina e goma de pinos, né? E só que aí eles não conseguem é, me separar. A receita não consegue separar. Então eu tenho que separar aqui. Se tem mais alguma coisa de pinos aqui. Observe que é produto de pinos, né? Aqui, ó, tem mais uma resina aqui, ó, uma goma de pinos. Vou cortar. Acho que é a mesma, né? Deixa eu ver se é a mesma. Não, não é a mesma, não. E por que que a gente faz isso? Pois, agora, com todo esse nosso filtro aqui, nós, nessa nossa lista, aí sim a gente vai pegar os produtos por município. Logo mais vocês vão entender esse processo. Então, temos aqui, temos tora de pinos, 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 certo. Então, aqui, nós tivemos 3 ocorrências aqui de resina de pinos. Quer dizer, 3 não, né? No total aqui, se for somar as notas, notas de resina de pinos durante o ano de 2024. Agora, esse aqui são as outras madeiras. E todas essas outras madeiras aqui, elas vêm de fora do estado. A gente não tem madeira, essas madeiras de lei aqui produzidas aqui no estado. Aqui, ó, madeira, celulose, né? 150 milhões. Madeira, pelo volume, ó, pelo volume aqui é de celulose. Eu vou até recortar aqui, vou colocar aqui na de celulose. Embora o levantamento de celulose a gente faz com as usinas. Mas eu deixo aqui para depois a gente poder comparar. Aqui nós temos, ó, cavaco. Esse cavaco, pelo volume, é cavaco de eucalipto. Então a gente vem aqui recortar. Vamos colocar aqui na nossa lenha.
continuar nossos filtros aqui, né? Madeira em lasca até 2 minutos. Ó, esse aqui, ó, é madeira de eucalipto, tá? E a gente vai colocar aqui no nossas madeiras aqui. Nosso resumo eucalipto aqui. Vou colocar ele aqui embaixo. Aqui é um volume grande aqui. Temos bastante cavaco de madeira. Esses cavacos de madeira reflorestamento são de eucalipto. Justamente por causa das siderúrgicas, né? Madeira em tora de madeira. Essas aqui, pelo volume, são de eucalipto. Eu vou colocar aqui no nosso resumo eucalipto. Deixa eu cortar elas aqui. Vamos colocar aqui no nosso eucalipto. E, e o restante são outras madeiras. Então, eu vou separar aqui os cavacos de madeira de reflorestamento aqui, que isso aqui é tudo eucalipto. Vamos lá. Cavaco de madeira. Cortar. E cortar. Opa. Opa, eu coloquei aqui no resumo lenha, né? Coloquei errado aqui. Vou pegar aqui o resumo eucalipto aqui. Aqui ele é de eucalipto. Vou até mudar aqui para não confundir vocês. Resumo lenha. Eucalipto. Pronto. Bom. E aí a gente vai excluir essas linhas. Então tá. Pode ser que tenha alguma coisa que seja de eucalipto também, tá? Mas aí a gente começa a ignorar pelo volume, tá bom? Isso aqui, ó, por exemplo, para o Erebrauna nós temos 89 notas fiscais, né? Então é muita nota fiscal. Por isso que ela chega nesse volume grande aqui. Mas aí a gente, como a gente não tem certeza que seja eucalipto ou pinos, então a gente deixa aqui, tá bom? Agora a gente vai avaliar esse restante aqui. Como é que a gente avalia esse restante? Que são os 90, as outras 70%, né? A gente vai ter que ter um critério. O critério é o valor, né? Então vamos, deixa eu deixar em negrito aqui, vamos classificar, né? Deixa eu pôr aqui pelo valor de produto. Lembrando que tudo isso aqui é nota ao produtor, né? Nós temos um grande volume aqui de mandioca brava, né? Isso aqui pode nos auxiliar dentro do LSPA. Aqui, ó, nós temos de tilápia, 9 notas fiscais aqui no volume gigante. Então, esse aqui eu já separo, né, para a gente poder investigar de onde que são sendo emitidas essas. Eu vou até colocar aqui tilápia, né? Não tem nada a ver com a PEBS, mas você vê que ele é a, em outras pesquisas.
Vou copiar aqui. Já que, lembrando que é nota fiscal do produtor, tá? Não é nota fiscal de indústria. Bom, o que mais que nós temos aqui, ó? Nós temos um cavalo, dá para identificar, a gente vai deixar ele aqui. Ah, chamate, ó, tem até carro aqui, né? A gente só vai verificar isso daqui. Tem um mourão aqui que eu não sei se é mourão de eucalipto, mas eu vou deixar ele aqui. Eu já tem um volume suficiente ali. Vou ver se tem mais alguma coisa relevante aqui. R$ 500.000. Erva mate, sal refinado, chá. é, Tem um curso aqui, ó. Vivendo de renda passiva com parcelamento do solo, né? Um curso provavelmente online. E que o cara emitiu essa nota com nota de produtor. Vamos ver aqui, erva, Volvo, erva mate, AC10. Cactus, curso, vivendo de parcelamento do solo. Pô, dá pra ganhar uma grana boa, hein? Hum, uma nota só, ele emitiu R$ 400.000 de curso. Café da manhã, erva mate. Bom, pessoal, aqui até R$ 100.000 a gente não tem mais nada de relevante. Eu gostaria de achar aqui alguma coisa de óleo ou resina. Deixa eu ver aqui se eu acho. Resina. Deixa eu melhorar esse filtro aqui. Compensado resinado. Resinado. Aqui para baixo aqui não me interessa nada. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa lá para cima. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Um filtro aqui no início para ver se. É. Mais próximo aqui é o compensado resinado de R$ 134.000. Vamos ver óleo, né? Gosta de óleo essencial. Óleo. Bom, tem óleo aqui, mas a gente não consegue identificar o que seja, né? Aqui, ó, um óleo de citronela, no valor de 124.000. Então, esse aqui é óleo de eucalipto. Vamos e cortar óleo de eucalipto. Excluir. Vamos ver se tem mais alguma coisa relevante, né? Óleo vegetal, 40.000. Bom, e aí já não começa a perder a importância de valor, né? O que mais eu preciso achar aqui? Essência, né? Vamos ver se tem alguma coisa de essência. A chave raiz. Se tem alguma coisa essência. Não, aqui já está no valor de 78. Então, é resina, né? Goma. Vamos ver aqui, goma. Uma coisa de goma. São os derivados do pinus e os derivados do eucalipto. Goma xantana, não. Então, não tem nada de goma aqui no restante. Então, pessoal, esse daqui ó, é o primeiro filtro que a gente faz, a primeira lista que a gente faz é, dos produtos, né? Do ano de 2000 para a PEVs, tá? Então, na próxima aula, a gente vai mostrar agora o refinamento de trabalho as unidades, como a gente trabalha a série histórica, tá bom? Então, vejo vocês na próxima.